Vamos falar de depressão? A gente pode chamar de depressão uma forma de sofrimento esperado diante das situações que nos acometem perdas. A gente pode até falar que é uma reação esperada diante de a perda de um relacionamento, diante de um luto, diante de situações, a gente perde ali a saúde, passa por uma enfermidade, perdeu um ideal, mudou de fase de vida. Então, é uma reação compatível com o que aconteceu, com o que nos aconteceu. Então, declinou, caiu, né, diminuiu, perdeu, passa a ser, então, ali um novo momento. E a partir dali, a pessoa ela vai precisar se erguer e se estabelecer novamente. Então, mas quando a depressão ela passa a ser patológica, a depressão ela também vira um sintoma, né? Então é quando eu perdi, mas eu não sei dizer muito bem o que é, o que de fato eu perdi, não dá muito bem para nomear, não consigo, a pessoa passa a não conseguir incorporar essa perda, ela passa a não simbolizar na fala, torna difícil dizer, por exemplo, o porquê do sofrimento. Então, sei lá, eu acordo triste, apático, eu vou dormir do mesmo jeito, na maior parte do tempo posso dizer que eu não sinto nada, não sinto vontade, como uma ausência no sentir. Fica tudo muito cinza, a comida perde o sabor, a casa ela fica esquisita, fica sem cor, de repente eu já não tenho mais vontade de voltar para casa, ficar em casa já é um incômodo, então eu não quero sair de casa, eu prefiro ficar aqui porque lá fora tá esquisito, né? O ânimo ele vai embora e o olhar ele perde o brilho. E a pessoa, quando ela tá passando por isso, ela tá diante disso, vamos chamar assim, fica até difícil de falar, ela perde, por conta disso, ela perde a vontade de falar. E aí é um afastamento nas relações. E aí, por que essa pessoa ela se afasta, né? Ela tá presente, ela tá ali, você tá falando com ela, né? No caso de você estar convivendo com uma pessoa nesse quadro. Mas essa pessoa, ela se afasta, de repente, ela não consegue falar ou não quer falar mais. Porque é difícil compreender o que está acontecendo. É difícil tanto para quem está ouvindo compreender, como para quem está passando poder falar. É como se há um engasgo, né? A pessoa fica engasgada nessa simbolização. Difícil nomear essas partes que estão aqui dentro, mas está meio perdido, está meio confuso. Porque eu também sou feito das histórias que eu conto. Elas fazem parte da minha constituição como pessoa. E aí são conflitos que acontecem como se eu tivesse perdido partes de mim, eu já não me reconheço mais, mas elas estão aqui, entende? Então, se eu me converso bem com elas, ok. Quando isso não acontece, essas partes, esses pedaços faltosos, essas faltas, elas viram fantasmas, viram assombros, viram aquela voz que em algum momento começa a me perturbar, dizendo que aquele problema lá no meu trabalho, aquilo que está acontecendo lá, sou eu, a culpa é minha. Aquele problema no meu casamento, aquilo que está acontecendo, também o problema sou eu. Né? Aquilo que está acontecendo lá na minha família, numa outra relação, numa outra situação, também sou eu. Então eu começo a me criticar severamente. Então aquilo começa a me perturbar, começa a me angustiar ainda mais. E eu entro nesse looping, né? Nesse ciclo. Eu tenho aquela impressão, eu fico com aquilo de que isso é insuperável, que a minha vida parou ali, que aquilo que está acontecendo é o fim, que não tem mais jeito, que não dá mais para voltar a ser como eu era, para sentir o que eu sentia. Então, deixou de ser, a depressão ela deixou de ser subclínica e aí ela passou a ser patológica. Você entende? Assim?
Eu passo, nesse quadro, a me comparar demais, de forma excessiva, o tempo todo, minha cabeça está ali trabalhando. Aqueles ideais que foram estabelecidos lá atrás, ou foram até estabelecidos por outras pessoas, eu já não consigo cumprir. E aí existe um rebaixamento de mim mesmo. Por isso o nome de depressão, né? Depressão. Então, é um pensamento de si rebaixado. E nisso se esvai o gosto e o sabor pela vida. Então, quando isso acontece, essa pessoa, esse indivíduo, ele deixa de fazer coisas que até então eram importantes para ele. Eram coisas que ele tinha prazer, que ele gostava, coisas que ele se lançou a fazer. Então, como coisas simples, como cuidar da casa, sair com os amigos, ir para a escola. Então a rotina passa a ser custosa, já começa a ficar preocupado com o que eu vou fazer amanhã, já fico com receio de não conseguir, já sei que eu não vou estar bem, eu começo a projetar isso, e tem casos graves onde até tomar um banho fica complicado, a pessoa não consegue, né, se deixa para depois, vai se adiando, e aí chega ao ponto de não fazer mais. Porque a depressão ela não acontece da noite para o dia, ela vem de forma sutil. A gente pode até fazer uma analogia onde esse indivíduo ele fica cheio de malas pesadas, carregando esses pesos sobre si e não tem alívio. Porque num dia sim, no outro também, entende? Você percebe porque é difícil sair de uma situação dessa, nesse estágio, sozinho, né? Então, você que está passando por isso, ou conhece alguém próximo que está passando por isso, sabe o quanto é difícil você tentar ajudar, às vezes, né, por boa vontade, por entender aquele sofrimento, mas é difícil porque se você é essa pessoa que está tentando ajudar, parece que a ajuda ela se esvai, ela pulveriza, né, não dá certo, parece que é em vão. Enquanto você está também tentando ser ajudado, é difícil porque a vontade ela se vai, não tem mais ânimo, não vê motivo, é como se tivesse alterado como não? Se altera a relação que a pessoa tem com o próprio prazer, com a própria satisfação. Ela até tenta, mas não consegue, né? Ela pode até ir, mas ela vai empurrado, pode até tentar fazer, mas ela vai fazer talvez porque ela sabe que precisa, mas a vontade já foi, né? Então essa relação com o prazer, com a satisfação, com coisas que são prazerosas para ela, para essa pessoa, ela termina, não tem. Então ela alterou essa relação com o prazer, ela foi alterada. Isso tem um nome, se chama anedonia, que é a falta ou a perda da capacidade de sentir o prazer pelas coisas simples mesmo do dia a dia. Bom, e agora? O que acontece agora? Como é que faz, né? Como que essa pessoa em depressão, ela traduz isso? Como é que ficam os sentimentos dessa pessoa, né? Então é como se a gente está falando aqui de uma inadequação quase que crônica, né? Mais ou menos assim, ela nunca acha que deveria estar onde está. Hein? Se ela vai na festa, ela acha que ela poderia ter ficado em casa. Ou se alguém convida essa pessoa para sair e ela diz não, ela está em casa, mas pensando que poderia estar na festa, ela poderia, né, numa outra situação, ela foi viajar para um lugar, ela entende que ela poderia estar em outro lugar, e aí se ela não vai, é porque não foi. Então, esse sentimento de inadequação, ele é presente muito nesse quadro depressivo. Sai do trabalho, porque aquele ambiente já não tá bom, aí vai pro outro, aí quando tá no outro pensa que poderia ter ficado naquele, e nisso vão acontecendo situações, e esse sentimento de inadequação, ele persiste, ele continua, ele permanece ali dentro, ele está presente nisso. A pessoa ela também pode ficar intranquila com o próprio corpo, ou é porque ganhou uns quilinhos a mais, ou então porque perdeu demais, se perde demais, entende que poderia, e aquilo vai gerando uma insatisfação com o próprio corpo. Você percebe essa intranquilidade, essa insatisfação, e tudo isso vai gerando um consumo psíquico muito grande. Por isso que quando você vai conversar com essa pessoa, você percebe ela cansada, desgastada,
sem energia, energia baixa, e tudo que envolve começo fica muito difícil. Então começar para essa pessoa é difícil, então ela já não tenta, ela já desiste. Isso já chegando em alguns estágios mais avançados, ela já vai desistir, ela não vai nem tentar. Uma briga interna que drena essa força, né? E essa insatisfação, esse prazer, ele se esvai na própria rotina, já não está mais lá. Então, por isso que ela vai deixando de fazer, de cumprir com a própria rotina dela. Então dá um trabalho danado começar a ler um livro, melhor nem começar. Então, se eu for nessa festa que estão me chamando, estão me ligando, né, tem trânsito, outro dia eu tenho que acordar cedo, então eu não vou, eu nem vou arrumar minha cama, acorda cedo, nem vou arrumar porque à noite eu vou bagunçar de novo. Então ela vai poupando energia, vai poupando, e por isso que é um prazer, uma satisfação distangida, pulverizada. E aí, decorrente disso, eu vou deixando de fazer. Você percebe, né, como eu falei anteriormente, a depressão ela é sutil. Ela não acontece assim da noite para o dia, né, ou do dia para a noite. Ela passa por estágios. Então é importante perceber esse processo, né, o que acontece. A depressão ela caminha por estágios cada vez mais complexos. Por isso que é difícil a pessoa ela retomar sozinha. Por isso que é importante procurar apoio profissional, estar perto de pessoas que nos amam, que nos ajudam, isso é maravilhoso, é super importante, mas não é suficiente, principalmente dependendo do estágio em que essa pessoa se encontra. E por isso eu quero te encorajar nesse dia. Então, se você é essa pessoa, estar perto de alguém que está passando por isso, meu nome é Michelle Sbais, eu sou psicanalista clínica e posso te apoiar nesse processo. Lembrando que ninguém está livre ou imunizado a ponto de pensar que nunca vai passar por isso. Não, não é assim que funciona, a gente sabe disso. E no próximo vídeo eu vou trazer o tema do que você pode fazer, que pode te ajudar, se você está passando por isso, se você está nesse quadro, ou em que estágio da depressão você pode estar. Eu quero te encorajar a não desistir, a permanecer, a continuar, porque existe caminho. Se você se identificou com esse conteúdo, ou conhece alguém, envie esse link, compartilha, curte, que é importante para dar continuidade nesse trabalho. E até o próximo vídeo.